Questão 8 da Unicamp Conveste 2026, a uniformidade da temperatura depende do bom funcionamento, calor eficiente, analise as alternativas 2, 3, 4 sobre mecanismos de transferência de calor, condução, convecção e radiação. Condução, essa é pura decoreba, hein? Vamos ver se eu lembro. Radiação é o Sol, é a radiação eletromagnética, infravermelha. Convecção é as correntes de ares quente, né? O que acontece também no Sol, mas é a questão do ar quente subir, o ar frio descer. E condução é eu tocando num gelo, por exemplo, transferir o calor para o gelo, tem uma condução térmica, é assim que eu sinto o frio do gelo, que é o calor saindo de mim. Vamos ver as afirmativas e ver qual que está correta. Afirmativa correta, está falando. A transferência de calor por condução térmica pode ocorrer tanto no vácuo quanto em um meio material. Se eu estiver tocando alguma coisa no vácuo, pode ocorrer. 2. A taxa de condução de um calor em uma barra não depende da diferença entre as temperaturas de suas extremidades. Em uma barra, então, o que quer dizer em suas extremidades? Bom, de qualquer forma, depende. Eu sei que extremidades aqui é meio ambíguo, mas de qualquer uma das possibilidades depende. Se for a extremidade entre tipo a barra e a extremidade de contato, né, superfície de contato com outro objeto, depende da diferença de temperatura, e também entre a extremidade fria e a extremidade quente dentro de uma barra também depende. Se a temperatura for muito alta, a taxa de condução é maior. Se a diferença de temperatura entre as extremidades for baixa, então a gente sabe que a 1 e a 2 estão erradas. Não, pera. A transferência de calor por condução térmica pode ocorrer tanto no vácuo quanto em um meio material. Será que essa tá certa ou tá errada? Porque eu posso tocar uma coisa no vácuo. A 1 eu não sei se está errada ou se está certa, mas a 2 eu sei que está errada. 3. A convecção consiste no transporte de energia térmica de uma região para outra por meio do deslocamento de uma massa de fluido. Isso. O ar age como fluido, né? Por meio do deslocamento de uma massa de fluido. Funciona, existe convecção no oceano também, no ar, nas massas de ar. Então a convecção não é o calor que está sendo transferido, mas a massa contendo o calor, se eu não me engano. Então está correto. A transferência de calor por radiação térmica pode ocorrer tanto no vácuo quanto em um meio material. E o que é um meio material? É isso que eu não está definido aqui. O que é o vácuo? Tem alguma... a radiação... A radiação é universal, tudo está radiando energia eletromagnética. Então a 4 está correta por mim. Mas se a 4 está correta, tanto no vácuo, está falando quase a mesma coisa que a 1, só que para a radiação. Então se a 4 está correta, a 1 tem que estar errada. E a 2 está errada, a gente já elimina 2, então A não pode ser, C não pode ser. Aí fica entre 1 e 4, isso está correto, e 3 e 4. Só que a 1, ela não está necessariamente excluindo a 4, mas eu acho que a gente não pode ter, seguindo a definição dele de vácuo e meio material, que eu não sei qual é, a gente não pode ter tanto a transferência de calor por condução, quanto radiação ocorrendo tanto no vácuo quanto em meio material. Então, eu vou ir com a 4 correta e a 1 incorreta. Então, 1, 2 incorreta. A gente elimina A, B, C. Sobra D.
Perfeitamente. Vamos ver? Convecção, vamos ver por que que a 1 está incorreta. Propõe mecanismos invertidos para as paredes da garrafa. Que paredes da garrafa? Onde é que tem garrafa aqui? Garrafa. Que coisa de doido. Não tem garrafa aqui. Afirma erroneamente que a radiação necessita de meio material. Nossa, tá tudo errado essas explicações. Mas faz sentido. A radiação não precisa, ela pode ocorrer. Mas o que que é ocorrer? O que que é o meio material? É isso que essa questão ficou mal explicada. Por exemplo, dentro do oceano, por exemplo, ocorre radiação de uma molécula para outra? Acho que ocorre, né? Que ela está agitada, aí ela agita e conforme ela está se agitando, ela emite radiação eletromagnética. Então, pode ser, seguindo essa definição, sim, ela ocorre tanto no vácuo quanto em um mesmo material. Tá difícil. Termologia: compreender os processos de transferência térmica, condução, convecção e aplicá-los no funcionamento. A transferência de calor entre sistemas ocorre espontaneamente por três mecanismos: condução, transmissão de energia cinética átomo a átomo em meios sólidos; convecção, transporte de matéria em fluidos devido à diferença de densidade. O fluido geralmente mais quente é o menos denso, ele sobe. Então, condução, energia cinética atômica, átomo a átomo. Átomo a átomo. Não, é molécula, né? Coisa tá ruim, tá mal feita essa explicação também. E radiação, propagação de energia por ondas eletromagnéticas, operando inclusive no vácuo. Perfeito, essa parte. A minimização dessas trocas é a chave para isolamento térmico. Vamos ver se essa explicação está melhor. Invertidos, ignorando as paredes da garrafa. Não tem nada de garrafa aqui? Aonde que tem alguma coisa citando garrafa? Garrafa, 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 garrafa. Não, não tem. O bicho alucinou. Legal. Baseada. Cadê garrafa, cara? Ele... Ih, o bicho... Garrafa. Aí, aqui tem uma garrafa. Agora onde é que tá a outra garrafa? Aqui outra garrafa e aqui é outra garrafa. Ou seja, na questão em si não tem garrafa. É baseado no componente o vácuo entre as paredes duplas, elimina a condução e a convecção, enquanto o revestimento espelhado interno reflete as ondas eletromagnéticas, bloqueando a perda de calor de radiação. Apesar de não ter nenhuma garrafa no exercício, é um jeito fácil de lembrar. Condução, convecção depende do meio material e radiação não. Apesar que existe convecção no vácuo, né? Se tem um... É isso que não está definindo o que é vácuo também, o que é meio material. Que o Sol está no espaço, está no vácuo, mais ou menos, né? Não é um vácuo absoluto. Dane-se.